Olá, queridos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Luaran Lins. Estamos de volta com mais um programa De Frente com a Verdade. Esse é mais um dos programas produzidos pela Secretaria de Comunicação da nossa Convenção Comadesma, que está sediada aqui no Maranhão e, é claro, tem igrejas em vários estados do Brasil. Louvamos a Deus pela vida do nosso pastor-presidente, deputado estadual, pastor José Alves Cavalcante, por todos os obreiros da nossa Convenção Comadesma, membros de nossas igrejas, e a você que não é da Comadesma, mas que nos dá esse carinho tão grande da audiência, assistir os nossos programas. Aproveita para compartilhar, para deixar os seus comentários. O programa De Frente com a Verdade tem o intuito maior de levar a você conhecimento através de discussões profundas da Palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, sempre recebendo homens muito bem preparados para discutir aqui os assuntos expostos. Então vem com a gente, 1 hora de programa, na verdade é pouco para discutirmos a abrangência de alguns temas. E hoje a gente vai falar sobre uma temática muito especial, sobre o ministério e suas implicações. O que é o ministério? Quais são suas maiores dificuldades? Como entender e reconhecer qual é o meu chamado, qual é o meu ministério? Existem situações desagradáveis no meio do ministério ou tudo é mil maravilhas? Vamos entender isso? Para falar sobre esse tema, recebo com muito carinho em nossos estúdios o pastor Vanderlei Gomes, mais conhecido como W. Gomes. Seja bem-vindo ao programa, pastor. Muito obrigado, doutor Luaran Lins. Louvo a Deus pela oportunidade que ele me concede em poder estar aqui. E agradecer pelo convite, louvar a Deus pela vida do meu amigo pastor Fagner, como também o pastor Carlos Oliveira, amigo nosso de longas datas. E deixamos agradecimento também ao nosso presidente da nossa convenção, o pastor José Alves Cavalcante, também nosso deputado estadual, e o nosso presidente do Campo 1, pastor Raul Cavalcante, como também o pastor Ricardo, da Jerusalém, onde nós estamos congregando lá com ele. Então, um abraço a toda essa gente boa aí. Amém, meu pastor. Já anunciado aqui pelo pastor Vanderlei, está conosco de São Paulo o pastor Carlos Oliveira, ele que é teólogo, vez por outra, vem à cidade de Imperatriz ministrar no curso ITEM, que é um curso ali do meu amigo Fábio Nascimento e mais alguns amigos, o curso teológico. Pelo menos a segunda vez que eu tenho a oportunidade de entrevistá-lo, a primeira delas foi nos estúdios da Líder FM, junto com o pastor David Almeida. Seja muito bem-vindo, pastor Carlos, ao programa De Frente com a Verdade. Graças e paz, pastor Luaran, o prazer é todo meu. Eu me sinto satisfeito pelo convite, é uma satisfação imensa poder revê-lo, e não somente o pastor, como meu amigo, pastor Vanderlei Gomes, de longa data, como disse, pastor Fagner Nascimento também, que tive um grande privilégio de reconhecer, e, claro, tratar de um assunto atual, abrangente. Quero louvar a Deus também pela vida do pastor José Alves Cavalcante, presidente desta convenção, da Comadesma, pela receptividade da cidade de Imperatriz. Eu costumo dizer que já me sinto cidadão dessa cidade, embora muito quente, eu amo o frio, mas gosto demais de Imperatriz, me sinto em casa aqui nessa cidade. É sempre um prazer e é sempre uma satisfação servir. Vamos lá então começar a falar sobre esse tema ministério. Antes da gente entrar nas implicações do ministério, pastor Carlos, eu gostaria que, de forma conceitual, o senhor pudesse expor para a gente o que é o ministério. De forma simples e bem objetiva, eu posso falar sobre o ministério seguindo dois prismas: o organizacional, institucional no caso, e o devocional, referente às suas aplicações com relação a dons ou com relação propriamente ao chamado em específico. Porque, como nós vemos na Palavra de Deus, o Senhor tem designado determinados ofícios a determinadas pessoas, como pastores, mestres, doutores, aquele que serve, aquele que tem um ministério profético e todos os dons espirituais que estão à disposição da igreja. E com relação ao ministério organizacional, a sua ação fundamental se insere propriamente na questão de nos dar uma direção, um sentido, nos fortalecer e nos dar uma identidade. A identidade ela é fundamental com relação ao serviço cristão, bem como a formação dos obreiros que vão exercer esse ministério. É bem verdade que nosso país é um país continental, é muito grande,
e a sua cultura ela é muito abrangente e plural. E em função disso nós temos que ter um preparo, uma formação mais específica e focada para que aquele que vai exercer esse ministério organizacional e também devocional possa ter êxito na sua formação, como também na sua execução. Em linhas gerais, o ministério ele é fundamental porque ele é caminho e uma direção para aqueles que vão seguir a Cristo, para aqueles que almejam a salvação, principalmente na fé pautada, na confissão pautada, na palavra de Deus e na pessoa de Jesus Cristo. Pastor Vanderlei, a gente sabe que, em linhas gerais, quando alguém toma a decisão de aceitar a Jesus, fazer parte aí da comunidade, da igreja, algumas perguntas começam de forma muito natural a vir à sua mente. Uma delas é: será se eu tenho um chamado? Será se eu tenho um ministério? Será se Deus me vocacionou para algo? A gente sabe que o ir, né, ir pregar o evangelho, essa é uma incumbência de todos, né? E Deus chama todos os povos para realmente entenderem esse chamado. Agora, no que diz respeito ao chamado ministerial, todos têm um ministério específico, só alguns? E como reconhecer que eu tenho um chamado ministerial? Boa pergunta, doutor. Eu diria não só os novos convertidos com aquela vocação que ele já sente desejo, mas como também aqueles que já estão exercendo, indiferentemente de tempo. É comum, pela misericórdia do Senhor, já foram 10 congregações, começando por São Paulo, Tocantins, Goiás e agora Imperatriz. Me casei com 25 anos, com 26 anos já foi a minha primeira congregação. Então já aí foi uns 2 de janeiro com essa experiência. Mas essa dúvida, ela cala, eu vejo principalmente naqueles que têm uma longa data. É comum em reuniões de obreiros, nos bastidores, ou amigos que a gente tem, cala essa dúvida. Será se de fato eu tenho uma chamada? Será se eu estou no lugar certo? Será se Deus me proporcionou a isso? Então fica essa dúvida nas nossas cabeças. Mas eu quero deixar um texto que ele vai trazer um pouco, um esclarecimento sobre isso, que é Eliseu, Primeiros Reis, capítulo 19 e o versículo 19, que foi a vocação de Eliseu. Acho que aqui vai esclarecer, diante dessa sua pergunta, há muitos obreiros que vão acompanhar, que estão acompanhando, não só da nossa convenção, mas de um modo em geral, que é a vocação de Eliseu. Diz assim o texto: partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Zafate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com o 10º, Elias passou por ele e lançou seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me ir beijar meu pai e a minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta. Respondeu: vai e volta, pois já sabe o que fiz contigo. Esse retrato, essa chamada de Eliseu, ela pode esclarecer a dúvida de muitos companheiros que estão nos assistindo, que já está há anos trabalhando e às vezes por alguma coisa não está bem com aquilo que ele planejou, projetou. Pode calar essa dúvida: será se de fato eu tenho chamado? Eu quero dizer para ti: tem. Se você está, porque Deus te colocou. E Eliseu não teve dúvida, ele estava trabalhando no seu serviço secular, mas quando ele encontrou o homem de Deus, a sua chamada foi na hora. Ele abriu mão de tudo e aceitou ao santo ministério, se tornou um dos maiores obreiros, profeta que nós temos na nossa Bíblia. Pastor Carlos, eu quero ampliar um pouquinho o debate. E quando a gente fala em chamada ministerial, a primeira coisa que vem à nossa mente é se tornar um pastor, né, desenvolver um trabalho como líder na igreja.
efetivamente, dentro do ambiente igreja, desenvolver algum ofício. Entretanto, o senhor sabe que nem todo mundo, eu não estou falando se a pessoa foi ou não foi chamada para uma vocação ministerial, mas nem todo mundo vai ser um pastor, nem todo mundo vai ser um líder. E hoje alguns autores nacionais e internacionais, eles defendem a ideia de que o Senhor Jesus ele nos chama para influenciar os 7 montes, todas as esferas da sociedade, a religião, sim, a igreja, mas também os governos, a política, a educação, as artes e culturas e outras esferas, outros montes assim conhecidos. Querendo dizer que, da mesma forma que Deus chama homens preparados para exercerem papéis dentro da igreja, mas em outros ambientes, em outras esferas, Deus também chama homens para, por exemplo, através da sua profissão, exercerem uma chamada ministerial específica. O senhor concorda com esse posicionamento? Não, e por quê? Ou o senhor acha que o ministério, o chamado ministerial, é apenas para dentro da igreja? Boa pergunta, pastor Loran. Eu tenho a visão da seguinte forma. Todos nós somos cartas de Cristo. Todos nós, sem exceção. Diante disso, todos nós somos vocacionados e chamados ao serviço cristão. Porque quando nós somos inseridos numa convocação, nessa convocação, nós recebemos o chamado do ID. Esse ID, ele não se restringe apenas àqueles que vai exercer um determinado ministério específico. É por isso que eu disse no início que nós temos que entender a questão ministerial de 2 formas no mínimo: a questão organizacional e institucional e a questão devocional. Quando se trata de uma questão organizacional, como bem o pastor disse, nem todos serão pastores, nem todos serão evangelistas, nem todos serão presbíteros, nem todos serão diáconos, e alguns permanecerão como membros congregados da congregação. Por quê? Porque sistematicamente infla uma situação onde, como se diz o ditado, né, há muito cacique e pouco índio. Então, biblicamente falando e historicamente falando, nós observamos que desde o início nem todos foram vocacionados, preparados e chamados para um determinado número de congregados ou de membros ou de seguidores. Nós vemos quando Moisés se sentiu sobrecarregado, que um dos conselhos, ou o grande conselho de seu sogro foi: Moisés, você seleciona homens preparados, homens capazes, e diante disso você vai designar determinadas quantidades segundo a capacidade e o preparo de cada um. Então, para alguns, um exemplo, para alguns será 1000, para outros será 50, 10, 20, não importa, mas você distribui a carga diante do preparo e capacidade de cada um. Então, no sentido organizacional, nem todos vão ser influenciadores, porque para ter influenciadores tem que ter influenciados, né? Então, numa esfera organizacional, nem todos serão pastores. Numa esfera devocional, sim, eu não preciso necessariamente estar à frente de uma igreja, à frente de um departamento, à frente de uma convenção, à frente de um ministério específico de louvor, um exemplo. Por quê? Porque o chamado que está em mim e o preparo que está em mim me capacita e me condiciona ao exercício cristão na empresa em que eu trabalho, no ministério ao qual eu estou inserido, seja na esfera privada, seja na esfera pública. Eu me capacito para apresentar Cristo em minha vida, que é o mais importante, para a minha família. Eu tenho o dom do Espírito e o dom do ministério para apresentar Cristo de forma não organizacional e nem sistemática, mas apenas com aquilo que Ele me deu, aquilo que eu busquei nele e Ele me condicionou e me preparou para os meus colegas de escola, de universidade. Então, quando nós observamos uma visão macro da situação, obviamente, a gente pode exercer o ministério em todas as esferas. É que o que ocorre, principalmente, eu até dou uma ressalva, porque eu frequento uma igreja reformada, e os meus grandes amigos são de igrejas pentecostais, pastor Vanderlei, pastor Fagner, que está aqui conosco. Então, eu consigo entender que dentro de igrejas de visão reformada,
essa ideia ela é um pouco mais clara e mais definida. Só que tem um problema, pastor Luaran, que é uma coisa que talvez a gente possa falar mais adiante, que passa a imagem em que a busca do ministério passa a ser algo secundário. E isso é um grande problema nas igrejas reformadas. A busca da satisfação, a busca da boa formação secular camufla o desejo latente da busca do exercício ministerial na organização. Esse é um problema. Já na esfera, vamos dizer, nas igrejas pentecostais, talvez neopentecostais, enfim, nós entendemos que as pessoas entendem a questão ministerial muito focada na questão do governo eclesiástico. E algumas pessoas esquecem a boa formação secular, porque entende que o exercício ministerial ele é mais importante. Então ela acaba dando mais ênfase à questão do culto, da preparação para o culto, do culto de domingo, do sermão da ceia, e se esquece de uma boa formação secular. Se esquece de uma boa formação numa universidade, no estudo de línguas estrangeiras. Então nós temos aí dois problemas. Então nós temos que criar uma coesão diante disso. Porque nós temos que entender que o ministério ele tem que ser, como eu disse, macro, abraçando todas as esferas possíveis. Agora tem um terceiro problema, que com esse advento da visão mais macro, de levar o evangelho, um evangelho, vamos colocar entre aspas, mais secularizado, algumas pessoas têm confundido isso, né? E aproveitado dessa esfera e transformando esse ministério de periferia ou de fronteira, vamos dizer assim, como um nicho de mercado, fazendo com que a igreja e o evangelho perca a sua identidade. Então é um assunto, às vezes, possa ser para alguns simples e comum, mas quando nós entramos numa esfera mais profunda, nós observamos que ele é muito abrangente. E quando nós não temos a capacidade de entender esses percalços do ministério, a gente acaba não tendo uma formação, um preparo, e caminhamos da forma que a gente entende que é correto, e que às vezes, na maioria das vezes, não é correto. Eu concordo com a ideia, sim, porém ela tem que ser bem administrada e com cautela, para que as pessoas não a interpretem de maneira precipitada e errada. Eu quero abrir a oportunidade também ao pastor Vanderlei, se quiser fazer algum comentário dentro dessa mesma perspectiva, e também perguntar o seguinte, pastor, a gente sabe que em todas as organizações existem pontos positivos e pontos negativos, mas fazendo uma análise da igreja, a igreja como instituição nos dias atuais, o senhor entende que essa igreja de hoje, essas instituições, em linhas gerais, elas têm investido nesse chamado, na vocação ministerial, principalmente da juventude? A gente discutiu isso aí, antes de vir para cá, a gente comentou. E dentro da pauta estava uma pergunta dessa, se havia um investimento do nosso jovem e se estivesse, se estava tendo retorno. Eu acho que na minha visão, eu acho ainda pouco. Já tivemos momentos bons, onde houve um investimento maciço mesmo, mas acho que olhando os dias de hoje atuais, eu acho que ainda tem algumas coisas a desejar. E na sua concepção, o que tem levado então a esse, vamos entender assim, esse esfriamento por parte das lideranças em poder promover esse sentimento de busca pelo chamado ministerial em relação, eu digo a igreja como um todo, mas a gente foca nos jovens, né, que geralmente estão naquela ânsia de fazer um pouco mais. A gente, é claro, vive um tempo hoje em que a secularização e muitas coisas têm tirado o foco da nossa juventude. Por exemplo, eu sou de um tempo, não sou velho, sou de um tempo em que eu como adolescente, o meu sonho era desenvolver um chamado ministerial, tanto eu quanto os adolescentes, os jovens da minha época. E hoje a gente vê uma busca desenfreada pelo crescimento intelectual e, ao contrário, se alguém estiver pensando que eu sou contra, não sou contra a busca pelo crescimento intelectual, a formação profissional. Entretanto, quando nós observamos mais a fundo, a gente percebe que muitas pessoas, em especial muitos jovens, têm deixado o chamado ministerial em segundo lugar nessa busca apenas de um contentamento com as coisas dessa terra. Doutor Luaran, pastor. Quero depois ouvir também o pastor Carlos sobre isso. Eu vejo
da seguinte forma: a gente, um tempo, eu também, né? Pouca idade, mas também não sou tão velho assim. Mas na minha adolescência, a gente teve assim alguns exemplos de grandes homens, grandes pastores, grandes pregadores, e a gente andava quilômetros sem medir esforço para vê-lo ministrar. E era nossos exemplos, grandes homens inspiradores, ministradores, pregadores, cantores. E em relação da formação secular nas nossas igrejas, era uma carência muito grande. Era um número pequeno, porque devido à situação do Brasil, condição financeira, enfim. Com o tempo, esse mercado foi abrindo aos nossos jovens. Eu fiquei 20 anos no Ministério do Belenzinho, pastor Zé Wellington, e ele sempre dizia nas nossas reuniões de obreiro, que antigamente, quando alguém dizia assim, hoje nós temos um doutor no culto, quando ele se levantava, todo mundo olhava para trás para ver, né? Aí ele brincava assim, hoje, quando se fala isso aí, quase toda a igreja levanta, porque há muitas... Então eu acho que essa questão do ministério ficou-se um pouco mais, não muito visto para muitos jovens. Antigamente o pai pastor, ou era apaixonado por algum pregador, o filho nascia, ele já botava o nome. Tanto que o meu filho, o nome dele é Jonathan. Eu só não coloquei o Eduardo, né? Mas é Jonathan devido ao pregador. Hoje ele está fazendo direito. Mas assim, antigamente a gente colocava e queria que o filho fosse um pregador, queria que fosse um pastor. Hoje não, hoje os filhos, eles tiram o pé do acelerador e dizem, não pai, eu acho bom a linguagem da molecada, eu até curto o seu ser pastor, mas eu quero seguir outra linha. Quero seguir outra linha, eu quero ser eu quero ser um advogado, quero ser um médico. Aí a questão do ministério foi ficando assim um pouco mais que de lado, mas tem um lado bom. O lado bom, qual é o lado bom que eu vejo isso aí? Porque com essa abertura do mercado de formação dos nossos jovens no mundo secular, mesmo com toda a formação que ele tenha, que ele venha a ser um bom advogado, que é o seu caso era o exemplo. Está aqui na minha frente alguém que é um doutor, um advogado, mas não abre mão do ministério. Então qual é o lado bom que eu vejo disso? Eles têm essa formação e aceitam a chamada do ministério. Aí se completam, né? Crescer na graça e no conhecimento. Muito bem, eu quero ainda dentro dessa mesma perspectiva, eu sei que o assunto às vezes se torna um assunto polêmico para a gente tratar, mas pastor Carlos, qual a sua ideia sobre essa falta da busca, em especial dos nossos jovens, pelo sentimento de gastar-se, deixar-se gastar na obra de Deus, investindo principalmente no seu chamado ministerial. A gente tocou agora há pouco, é claro que o ministério pode ser compreendido em vários âmbitos, inclusive eu posso influenciar em outras esferas, não necessariamente só dentro da igreja, como líder, como pastor, mas a gente percebe que ainda assim a observação é que os tempos atuais têm deixado muita gente colocando o reino e as suas vocações, seja ela dentro da igreja ou seja ela extra, né, igreja, em segundo plano. Como entender isso? O pastor W. Gomes comentou agora sobre a questão de uma época em que nós tínhamos referenciais. O senhor entende que esse problema hoje seja um problema de crise de referenciais? O senhor entende que alguns escândalos que também têm acontecido em instituições têm deixado com que muitos desses jovens se tornem um tanto quanto contrários a essa situação? Ou são os tempos mesmo que são difíceis, a tecnologia que tem roubado? Eu sei que são várias variantes, mas em linhas gerais, como é que o senhor entende esse momento e a que o senhor atribui essa falta de busca no investimento pessoal no que diz respeito à vocação ministerial? Eu, embora muito contrário ao posicionamento com relação a essa questão de pouca busca, que as pessoas entendem ser algo, por exemplo, ruim, negativo, eu encaro como normal, pastor Luarão. Por quê? Poderia dar alguns exemplos, só para explicar a questão.
nós temos que entender que existem situações na palavra de Deus que precisam ainda ser cumpridas. E nós entendemos que uma das coisas que vem se cumprindo a cada dia é o esfriamento. Então, quando eu observo que há um determinado esfriamento em determinada esfera, eu encaro com naturalidade, não me preocupo. Eu não me preocupo no sentido de que é algo que inevitavelmente acontece e vai acontecer. Tá? Em contrapartida, eu não quero ser um modelo de pessoa que aceita isso passivamente e, embora seja algo que é normal, que está caminhando para isso, eu não quero ser o agente principal inserido nisso. Eu quero ser diferente. Eu não quero fazer parte desse normal, que hoje é normal. Eu quero ir contra isso. A questão da referência, eu entendo que ela é mínima. É claro que é muito bom, e eu, embora jovem, nós todos somos jovens aqui, eu sempre tive o prazer de ouvir grandes pessoas. Eu estava lembrando agora há pouco, um almoço que eu tive em 2005, eu, pastor Severino Pedro da Silva, pastor Walter Ferrareto e mais 2 jovens, Daniel e Júnior, filho do pastor Ferrareto, eu posso citar porque não é problema algum. E eu lembro nesse almoço de domingo após a escola dominical, o pastor Severino Pedro, para mim, uma das maiores referências que eu tive o prazer de apertar as mãos do pastor Severino Pedro da Silva. E o pastor Severino, muito alegre, sempre fazia perguntas na hora do almoço. E eu e os outros amigos respondiam essas perguntas. Só que nesse almoço de domingo só eu respondia. E os meus colegas não respondiam, né? E o pastor Severino gostava, esse aqui está por dentro. Então é uma coisa muito pessoal. É uma coisa muito restrita. Eu estouro meu cartão com livros. Isso não é uma imposição, é um prazer. Porque eu não quero fazer parte, como eu disse, desse normal. Se nós entendermos que precisamos de referências, nós estamos colocando a maior referência, que é Cristo, em xeque. A minha maior referência, por ser cristão, é Cristo. Ela é a minha referência, Ele é o meu guia. Eu tenho que olhar para Cristo. Quando eu olho para Cristo, as referências são secundárias. E hoje nós observamos que se tornou ao contrário. As referências estão em primeiro plano e Cristo está em segundo plano. Se nós chamarmos o pregador A para um evento, vai um número de pessoas. Se nós chamamos o pregador B, vai outro número de pessoas. E isso está sendo normal, mas, como eu disse, não podemos fazer parte desse normal. Com relação à pergunta que foi feita anteriormente, eu entendo também, pastor Loran, que há pouquíssimo investimento da igreja na área educacional e de formação. Pouquíssimo. Nós vamos pegar como exemplo as igrejas reformadas. Eu vou citar São Paulo, meu estado. Nós temos lá as igrejas reformadas com suas faculdades, como por exemplo a Universidade Presbiteriana Mackenzie, Universidade Metodista de São Paulo, Faculdade Teológica Batista de São Paulo, e que são instituições, tanto teológicas como seculares, que já atuam no mercado do ensino há muito tempo, principalmente a Universidade Presbiteriana Mackenzie, desde o século passado. E só nos últimos 20, 30 anos para cá que nós observamos que a instituição pentecostal, ela iniciou uma faculdade, que eu tive o prazer de estar entre 2009 e 2010. Mando um abraço ao pastor Matias Acasso, que lecionou lá, pastor Fábio Sabino, que não leciona, mas é um amigo meu. E nós observamos que demorou muito para ter esse investimento. Tanto que hoje nós temos no Rio de Janeiro uma instituição, uma faculdade evangélica das Assembleias de Deus. E que é muito bom. Então nós podemos investir mais nisso. E demoramos muito para investir. Então, se houvesse um investimento pesado, um incentivo, uma demonstração da importância da preparação tanto secular como ministerial, e se isso pudesse ser feito em conjunto numa mesma instituição, com certeza a igreja, como já é poderosíssima, seria ainda mais poderosa, porque formaria pessoas preparadas para o mundo lá fora
e também pessoas preparadas para trazer pessoas desse mundo lá fora para um novo mundo aqui dentro. Se nós despertarmos para isso, se nós continuarmos com essa visão, eu acredito que a igreja só tem a ganhar. Porém, quem tem a autonomia e a condição de liberar um maior investimento a essa questão são os nossos líderes. Por exemplo, vou dar só mais um exemplo. Nós temos muitos hospitais no Brasil, mas um hospital referência evangélico só temos um que fica em Curitiba. E podíamos ter tantos outros hospitais para atender pessoas de todas as classes. Então é fundamental o investimento, que entendo eu, é muito escasso e limitado, diante do poder que a igreja tem de investir mais. Muito bem, estamos aqui hoje conversando com o pastor Carlos Oliveira, teólogo e pastor em São Paulo, o pastor W. Gomes, que é aqui de Imperatriz, falando sobre o ministério e suas implicações. Eu vou chamar um rápido intervalo, a gente volta em um minutinho, é só o tempo de você tomar uma água, tá bom? Não saia daí.